boa noite, queridos alunos do presencial. Olá, você de casa. Vamos iniciando mais uma aula de Direito Penal, iniciando e quase terminando as nossas aulas de Direito Penal, né? Beleza? Semana que vem a gente termina as nossas aulas. Semana que vem é a última semana? Semana que vem? Semana que vem é a última semana de aula, né? Revisão vai ser comigo, né? Eu não vou participar do aulão aqui, mas a revisão vai ser comigo, né? Então, o aulão só o de Floripa, né? Mas aí, semana que vem a gente vai ter crimes contra a administração, né? Tem o Charlie Mike dos crimes contra a administração, a gente puxa aqui, né? Semana que vem. Então, semana que vem todo mundo inicia. Semana que vem, crimes contra a administração pública, né, pessoal? Então, para quem extremamente... Eu diria que, assim, a matéria mais importante ficou para a última semana de curso, né? E aí é bom, né? Ou vai com aquele assunto, assim, fresquinho, tá? Eu gravei hoje para vocês já a aula também, que foi aquela aula que eu não ministrei para vocês, que a gente foi para Chapecó, né? Então faltou uma aula de Direito Penal que estava devendo. Eu já gravei hoje dos crimes contra a fé pública para vocês, tá legal? Então crimes contra a fé, não sei, já colocaram? Já colocaram lá? E aí, pessoal, falando sobre os crimes contra a fé pública, bem interessante porque teve uma atualização, não sei se a Sebrasp já vai cobrar, mas teve uma atualização, foi a última atualização que a gente teve no Código Penal, 26 de abril de 2023. Quando que foi publicado o edital de vocês? 11 de maio, não foi isso? 11 de maio. Então, vai cair? Pode cair? Pode cair. Então, a atualização, né, já está lá no material de vocês também, tá bom? Então, crimes contra a fé pública já está lá. Xandão, descobri que você está me devendo, Xandão, né? Porque ontem você estava escutando o áudio na minha sala. Entendeu, Xandão? Descobri que foi o seu áudio ontem na minha sala, Xandão, né? Você está me devendo, né? A aula de crimes de concursos públicos, achou lá também? Beleza? Já estava lá também. Fechou? Concurso, concurso de crimes. Beleza? Já está lá postado também. Vamos lá. Pessoal, então continuando aqui, os nossos crimes contra a administração pública, contra o patrimônio, hoje a gente termina e de repente já iniciamos aí os crimes contra a administração pública, tá legal? Bora lá então. Começamos hoje então com a apropriação indébita. Pessoal, a apropriação indébita, a gente até já trabalhou um pouquinho, né? Quando a gente falou do furto, a gente também falou sobre a apropriação indébita. Lembra da questão da diferença do furto e da apropriação indébita? Então, no furto, o dolo do agente, ele é anterior, certo? E anterior à posse ou à detenção da coisa. E na apropriação indébita, o dolo ele é posterior à posse ou à apropriação à posse ou à detenção da coisa. Com relação às penas, nós temos as mesmas penas da apropriação indébita e do furto, certo? A questão do privilégio que a gente falou, lembra? O privilégio é fera, então aquele privilégio, né, questão do bem de pequeno valor, da coisa subtraída de pequeno valor, do agente ser primário, que o agente pode substituir, que o juiz pode substituir reclusão por detenção, aplicar somente a multa ou reduzir a pena, também vai se aplicar para a apropriação indébita. Então fiquem ligados aqui, ó, artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção. Ó, a mesma pena do furto, reclusão de 1 a 4 anos e multa, beleza? Essa daqui eu acho mais difícil cair para vocês, certo? Apropriação indébita previdenciária, mas, né, vai que o examinador olha lá, quase não estou cobrando apropriação indébita previdenciária para carreiras policiais, eu vou cobrar de vocês. Eles cobram bastante em concursos da Polícia Federal, certo? Porque é um dos crimes mais investigados pela Polícia Federal. Então, de repente, quem vai fazer uma prova aí para PF, né, ou para agente da PF, delegado da PF, esse é um dos crimes que a banca cobra bastante em prova. Apropriação indébita previdenciária. O que seria essa apropriação indébita previdenciária? Você lembrar de Previdência Social, INSS. Ou seja, é o não repasse dos valores para a Previdência Social. Então, apropriação indébita. Mas qual é o dolo do agente? Qual é a intenção do agente? Não tem dolo. O agente simplesmente, a pessoa deveria repassar as contribuições, né? Então, imaginem lá, o responsável pela empresa, ele é responsável por repassar as contribuições previdenciárias para o INSS e ele não repassou. Ele praticou o crime de apropriação indébita previdenciária. E aqui é interessante porque tem alguns detalhes nessa apropriação indébita previdenciária. Porque a gente tem a possibilidade de extinção da punibilidade, tem a possibilidade de perdão judicial. Então é um crime que tem bastante detalhes. Seria um crime interessante para cobrar em uma questão de prova. Olha lá, artigo 68A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal convencional. Vejam, não tem um dolo específico. O agente ele não repassou, não é para obter uma vantagem. Não, ele simplesmente não repassou. Certo? Então, ele não repassou as contribuições, ele comete o crime de apropriação indébita previdenciária.
Pena é reclusão de 2 a 5 anos e multa. Não temos modalidade culposa. Aliás, dos crimes que a gente estudou agora, dos crimes contra o patrimônio, algum deles a gente estudou a possibilidade de modalidade culposa? Algum deles? Quais que nós estudamos até agora? Furto. Depois estudamos, na nossa aula de ontem, nós estudamos o roubo. Estudamos a extorsão. Extorsão mediante sequestro. Foram esses? Tem a extorsão indireta, que a gente não estudou, mas também está ali. Estudamos o dano. Foi isso? Dano. Certo? Algum deles admite modalidade culposa? O dano não? Dano não. Pessoal, nenhum. Nenhum até agora. A gente vai estudar algum, vamos chegar lá na receptação, que vai ser o único que admite modalidade culposa, tá? Então a apropriação indébita também não prevê modalidade culposa, certo? Tem uma outra lei que fala aqui que é exigido o esgotamento da via administrativa para depois ter a ação penal, mas não vai cair para vocês porque não está aqui no Código Penal. E aqui ele fala, olha só, uma questão de extinção da punibilidade. Neste crime aqui é possível a extinção da punibilidade. O que acontece? É assim, ó, aqui nós temos a parte penal, né? Então nós teríamos aqui a parte penal. Para iniciar a ação penal, nós temos o quê? Nós temos o oferecimento da denúncia. Isso eu estou falando na esfera penal, certo? Só que este crime, a lei fala ali que é necessário esgotar a via administrativa. Então existe antes da esfera penal, existe uma via administrativa. Uma via administrativa. Nessa via administrativa, existe lá o que é chamado de ação fiscal, certo? Ação fiscal. E o que o Código Penal fala? O Código Penal fala o seguinte, ó, olha só. Se aquele que não repassou as contribuições previdenciárias, se ele espontaneamente confessar que não repassou e fizer o repasse dessas contribuições, até a ação fiscal, ó, até esse momento, o que nós teremos? Extinção da punibilidade. Ou seja, estará extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida na lei regularmente antes do início da ação fiscal. Então é uma boa questão de prova, porque o que eles vão colocar? Vão colocar todas essas informações, a Sebrasp, e ela vai colocar assim, ó, é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa, né, faz o pagamento das contribuições antes da ação, do oferecimento da denúncia. É antes da ação fiscal, tá legal? Em tese, antes do oferecimento da denúncia também seria cabível, né? Mas a nomenclatura na lei é antes da ação fiscal, beleza? Tranquilo? Então, se ele fizer o ressarcimento, né, desses valores até a ação fiscal, estará extinta a punibilidade, tá bom? E nós temos mais o benefício também, nós temos o benefício do perdão judicial. Perdão judicial. O que seria o perdão judicial? O perdão judicial é quando o juiz ele pode deixar de aplicar, ele pode deixar de aplicar a pena, ou ele pode aplicar somente a multa, certo? Ou aplicar somente a multa. Em quais situações? Na situação, ó, tenha promovido após o início da ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia, ou seja, até aqui, ó, depois daqui e até aqui, certo? O que ele faz? Ele faz o pagamento das contribuições previdenciárias, inclusive acessórias, certo? Então imagine, a gente tem a via administrativa, tem aqui a ação fiscal, que é uma via administrativa, certo? Aí depois, vamos lá para a ação penal, que ela vai iniciar com o oferecimento da denúncia. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que se o pagamento for feito até aqui, ó, até a ação fiscal, nós temos uma causa extintiva de punibilidade. Está extinta a punibilidade do agente, certo? Agora, se o agente ele fizer o pagamento depois da ação fiscal,
Mas antes do oferecimento da denúncia, nós temos a possibilidade de perdão judicial. Ou seja, o juiz, nesse caso, ele pode deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa. Tá bom? Nós temos ainda a possibilidade do perdão judicial ser aplicado, é que existem situações, pessoal, lá na esfera administrativa, que a vara da Fazenda Pública ela vai analisar o seguinte. Bom, vamos analisar aqui qual foi o valor que não foi repassado para a Previdência. Existe um teto. E aí eles analisam o teto, dependendo da situação, não vale a pena ingressar com a ação para fazer a cobrança. Por quê? Vai gastar mais com custas processuais do que ingressar com a ação. Então não se ingressa com a ação. E aí, justamente aqui também fala o seguinte, aqui é possível deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa se esse valor ele estiver abaixo desse teto lá do valor que a Fazenda Pública ingressaria com a ação para cobrança do agente que não repassou os valores para a Previdência Social. Tá bom? Tá aqui, ó. O valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para ajuizamento das execuções fiscais. Então, se estiver igual ou abaixo do mínimo para ajuizamento das ações fiscais, neste caso, também é possível que o agente seja perdoado, que o juiz aplique o perdão judicial. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Se a apropriação indébita previdenciária, eu falei para vocês que eu acho que não cai na prova, diferente do que eu imagino que possa acontecer aqui no estelionato. A Sebrasp adora, é apaixonada pelo estelionato, né? Então, pelo 171, famoso 171. O que é o estelionato? No estelionato, né, o estelionatário, o que ele vai fazer? Ele vai tentar obter uma vantagem, certo? Então, o que ele quer? Ele quer obter uma vantagem. Como que ele vai obter essa vantagem? Ah, ele vai subtrair algo dessa pessoa, vai constranger essa pessoa a fazer algo? Não. Ele vai fazer o quê? Vai induzir essa pessoa em erro. Então, para obter a vantagem, o que ele faz? Ele induz a pessoa em erro. Professor, como que ele faz isso? Ele utiliza de uma fraude. A lei fala uma fraude, um artifício, um ardil. Então, ele utiliza de uma fraude para induzir a pessoa em erro e faz com que a pessoa entregue a vantagem para ele. O famoso golpe do bilhete premiado, certo? A pessoa entrega algo para outra. Então, aqui ele não está subtraindo a coisa. O terceiro entregou para ele. O 171, ele recebe a coisa. Então, a pessoa entrega para ele. Então, ele vai induzir a pessoa em erro através de uma fraude. A lei fala fraude, artifício, ardil. Certo? Cuidado para não confundir com o furto mediante fraude. No furto mediante fraude, o agente ele também utiliza de uma fraude, de um artifício, de um ardil, mas ele utiliza de uma fraude para conseguir subtrair a coisa. A coisa não é entregue para ele. Aqui não. Aqui ele utiliza dessa fraude para que o terceiro entregue a coisa para ele, certo? Já trouxe alguns exemplos para vocês, né? Lembram lá daquela jurisprudência que tem agora sobre a questão da alteração do medidor de energia elétrica? Ah, é furto mediante fraude ou é estelionato? É estelionato. Por quê? O agente ele está o quê? Entendimento dos tribunais superiores. No momento que ele faz a alteração do medidor de energia elétrica, ele está induzindo em erro a empresa de energia elétrica, fazendo com que essa empresa de energia elétrica entregue para ele gratuitamente a energia, certo? Então esse é o entendimento, né? Que seria uma espécie de estelionato, certo? Então o estelionato, a pena é um pouco maior do que a pena do furto, certo? Pena de 1 a 5 anos. Tá lá, obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa, certo? É uma pena que não vai cair na prova de vocês o acordo de não persecução penal, né? Até achei que no Código de Processo Penal iria cair, o ANPP, o acordo de não persecução penal. Porque aí eu até ia falar para vocês, ó, aqui, por exemplo, nos crimes contra o patrimônio, são os crimes em que mais são aplicados o ANPP, o acordo de não persecução penal, que é um negócio jurídico, né, feito entre o Ministério Público e o réu, no caso, para que o Ministério Público não chegue nem a oferecer a denúncia, não chega nem a iniciar a ação penal. No acordo de não persecução penal, analisa-se o quê? A pena mínima dos crimes. Então, se a pena mínima é menor ou igual a 1 ano, ou menor ou igual a 1 ano, e aí analisam-se também outros requisitos, é possível que o Ministério Público faça o seguinte, ó, beleza, fizemos um acordo, eu não ofereço a denúncia, e aí você cumpre essas condições, e a partir do momento, se você cumpriu essas condições, está extinta a sua punibilidade. Beleza? O ANPP. E o ANPP ele é muito aplicado aqui nos crimes contra o patrimônio. No furto é aplicado o ANPP, no estelionato é aplicado o ANPP, certo? Na apropriação indébita, na receptação. Então é o local onde mais tem sido aplicado o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. Mas como eu falei, é um tema que não vai cair para vocês, né? Mas eles até poderiam cobrar, né? No estelionato seria possível a aplicação do ANPP? Seria possível, certo? Porque analisa-se o quê? A pena mínima para a aplicação desse Acordo de Não Persecução Penal. Certo? Muito bem. A fraude é anterior à obtenção da vantagem devida, certo? A fraude é anterior, o agente utiliza de uma fraude para induzir a pessoa em erro para obter essa vantagem devida. É um crime de resultado duplo, de acordo com a doutrina. Para a consumação deve haver o quê? A obtenção da vantagem ilícita e a efetiva causação de prejuízo alheio. Isso aqui é uma questãozinha que a Sebrasp já cobrou em prova. Ela diz o seguinte, ó, é um crime de resultado duplo. Como assim de resultado duplo? Qual é o resultado duplo? O resultado duplo é que vai causar um prejuízo alheio, certo? Ó, causa um prejuízo para essa pessoa e o agente ele vai obter uma vantagem, certo? Então, por isso, a doutrina fala que é um crime de resultado duplo. E essa daqui? E se houver emprego de grave ameaça para entregar a vantagem? Por exemplo, falso sequestro. É estelionato? O fulano ligou para o Beltrano. Ele falou, olha só, se você não... eu quero que você deposite 5 mil reais na minha conta, certo? Aí o Beltrano, não, depositar 5 mil reais na sua conta? Deposita 5 mil reais. Eu estou aqui com a sua filha sequestrada e eu não vou devolvê-la se você não depositar os 5 mil reais. Ele está com a filha sequestrada? Não. Se ele estivesse, seria o quê? Extorsão mediante sequestro, certo? Mas não está. Qual é o crime? É estelionato? Ele está utilizando de uma fraude? Está utilizando uma fraude, certo? Para obter uma vantagem? Para obter uma vantagem. Está induzido alguém em erro? Mas vamos lá. No estelionato aqui, qual foi o meio que ele utilizou? No falso sequestro? Opa, grave ameaça. É estelionato? Do estelionato, o meio empregado é grave ameaça? É uma fraude. Para induzir a pessoa em erro. Se eu estou utilizando de uma grave ameaça para obter uma vantagem da pessoa, significa que eu estou constrangendo essa pessoa para obter uma vantagem. Então, o falso sequestro não é estelionato. O falso sequestro é o quê? É extorsão. Certo? O falso sequestro é extorsão. Tem um mnemônico bem legal. Eu até trabalhei no aulão, não sei se alguém assistiu no aulão do... Eu acho que eu lembro. Eu acho que eu trabalhei no aulão de Chapecó. Se for no amor, é estelionato. Se for na dor, é extorsão. Certo? Extorsão. Então, se for no amor, estelionato. Se for na dor, foi isso? Foi? Era esse mesmo? Deixa eu ver se eu botei aqui. Não, não botei aqui. Não botei esse mnemônico, né? Mas foi esse, ô Catatal, tu lembra? É que tinha mais um, né? Tinha mais um. Tinham dois. Tinha dois aí. Tinha dois. No amor. Se for no amor é estelionato. Se for na dor é extorsão. Tinha mais um. Agora eu não lembro exatamente. Mas tinha mais um, né? Depois vocês assistam lá o aluno de Chapecó, né? Quem não assistiu lá. Beleza? Muito bem. Então aqui o falso sequestro, anota aí. Falso sequestro, extorsão, tá? A Sebrasp gosta de cobrar isso em prova. Sujeito passivo do crime de estelionato
é uma pessoa, certo? Uma pessoa determinada. Então, eu estou induzindo em erro determinada pessoa, tá? Pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica, certo? Pode ser pessoa física ou jurídica, de acordo com a doutrina. Ó, tá lá, ó, entendimento dos tribunais superiores. O sujeito passivo do crime de estelionato pode ser qualquer pessoa física ou jurídica. Entende a doutrina que é um crime material, isso que é interessante colocar, que é um crime material. É necessário o quê? O emprego do meio fraudulento e é necessária a obtenção da vantagem. Né? Aqui não é um crime formal, aqui entende-se a doutrina que é um crime material. Assim como furto, assim como roubo, tá? Diferentemente da extorsão, né, que a gente viu que é um crime formal. Beleza? Bom, nós temos também o chamado estelionato previdenciário. O que é o estelionato previdenciário? Estelionato previdenciário é quando essa ocorre, né, o crime é cometido contra uma entidade de direito público ou instituto da economia popular, assistência social ou beneficência. Por exemplo, o INSS. Certo? Imagine o INSS, uma pessoa, a mãe de uma pessoa faleceu. A mãe dessa pessoa recebia a aposentadoria. E aí o que o filho faz? Continua recebendo a aposentadoria. E agora? Que cometeu o crime? Qual o crime? Estelionato previdenciário. Por quê? Porque ele está induzindo a previdência social em erro para que a previdência social entregue esse valor indevido para ele. Certo? É o estelionato previdenciário, que é uma causa de aumento de pena aqui do estelionato. Certo? Quase impossível. Sim, hoje em dia é bem difícil acontecer. Bem difícil acontecer. Tá bom? Isso. Todo mês o cartório encaminha uma relação lá de óbito para o INSS. Então é bem difícil, tá? Bom, aqui é uma questão mais jurisprudencial. Eu deixei no material ali, mas eu acho que nem vão cobrar de vocês. Pessoal, estelionato contra idoso ou contra vulnerável. Estelionato contra idoso ou contra vulnerável, certo? O que nós tivemos aqui? Aqui, pessoal, eu diria que é o seguinte, né? Houve uma mudança na lei, foi aquela mesma lei que trabalhou ali com a questão da fraude, né? Do furto mediante fraude, que acabou aumentando lá a pena do furto mediante fraude de 2 a 8 para 4 a 8 anos. E ela também mudou aqui, ó. Eu diria que é o seguinte, aqui tem que ter até um certo cuidado, né, uma interpretação. Olha só, ele falava assim, ó, aplica-se em dobro se o crime for cometido contra idoso. Então, o estelionato contra idoso sempre foi algo que caiu bastante em prova, né? Ah, professor, por que tem essa majorante? O estelionato praticado contra o idoso. Pessoal, boa parte das pessoas, né, que são vítimas do crime de estelionato são quem? Idosos, certo? Então, boa parte dessas pessoas que caem nesses golpes, né, nessas fraudes, infelizmente, são os idosos. E aí foi incluída essa causa de aumento. Só que olha só, aqui é interessante, porque nós tivemos uma alteração legislativa, certo? Uma alteração legislativa, foi em 2021, deixa eu ver aqui, isso, 2021, é aquela lei, a mesma lei que mudou a questão da fraude. Só que essa alteração legislativa, se a gente for analisar aqui, ela pode ser uma novatio legis impejus, mas também uma novatio legis in melius. Quero ver se vocês observam isso aqui no dispositivo. Olha o que mudou do parágrafo 4º para o parágrafo 4º novo agora. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerando a relevância do resultado gravoso. Por quê, professor? Que é novatio legis impejus, mas também novatio legis in melius. Por que nós temos aqui situação maléfica e situação benéfica? Vamos lá. Nós tínhamos aqui a causa de aumento aplicável ao vulnerável? Tínhamos aqui? Não. Então vamos lá. Se o agente praticou um estelionato contra o vulnerável, a partir da Lei 14.155 de 2021, passou a ser uma majorante do estelionato. Quem que é o vulnerável? O vulnerável é o menor de 14 anos, a pessoa com deficiência, com uma enfermidade que não possui discernimento, ou aquela pessoa que não tem, sem capacidade de agir. Tá bom? Esses são os chamados vulneráveis. Beleza? Então, nessa situação temos uma majorante. Mas olha aqui, em relação ao idoso, melhorou ou piorou a situação para o réu? Melhorou? Olha lá como é que era. Aplica-se a pena em dobro. E agora?
1/3 ao dobro. Melhorou. Então, antes ia aplicar em dobro, se fosse praticado contra o idoso. Agora pode ser um pouco menor, pode ser 1/3, até o dobro. Então aqui melhorou a situação do réu. Às vezes, doutrinadores até passam despercebido por esse detalhe aqui, mas seria uma boa questão da Sebrasp, né? Esta lei aqui, nessa situação do idoso, do crime praticado, do estelionato praticado contra o idoso, ela foi uma lei que tornou mais benéfica a situação do réu, certo? Então poderia ser uma questão aí bem trabalhada, de prova, né? O examinador aquele de coração piludo, poderia pegar uma questãozinha como essa aí para cobrar de vocês, tá? Que às vezes passa despercebido. Então isso aqui é importante vocês colocarem aqui. As majorantes do estelionato vai aumentar a pena de 1/3 ao dobro se for praticado contra idoso, se for praticado contra vulnerável. Idoso contra vulnerável. Furto privilegiado, de novo, reforçando. O furto é fera. O que é o furto privilegiado? Quando a coisa é de pequeno valor. O que é coisa de pequeno valor? Até um salário mínimo. Se o réu for primário, quais são os benefícios? O juiz pode substituir a reclusão por detenção, reduzir a pena ou aplicar somente a multa. O furto privilegiado é fera. Aplica-se ao furto, ao estelionato. Então, aquela privilegiadora a gente também vai aplicar aqui no estelionato, tá bom? Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o dispositivo do artigo 155, parágrafo 2º, que é lá o furto privilegiado. Não tem modalidade culposa. Ressarcimento do dano. E agora, o estelionatário, ele ressarciu o dano. Está extinta a punibilidade? Não, pessoal. O ressarcimento do dano no estelionato não extingue a punibilidade. Mas tem uma exceção. Certo? Qual é a exceção? Cheque sem fundos. Certo? Se foi um cheque sem fundos. Então, se o 171, ele passou um cheque sem fundo para outra pessoa. E daí ele foi lá e cobriu o cheque sem fundo depois. Neste caso, ressarciu o dano. Aí extingue a punibilidade. Tá bom? Então, em regra, o ressarcimento do dano não extingue a punibilidade. Ressarcimento do dano. Desculpa. Mesmo ele sabendo que estava sem fundo. Tá? Deixa eu mostrar aqui a decisão para vocês. Ó. Informativo 559 do STJ. O ressarcimento integral do dano no crime de estelionato, na sua forma fundamental, 171 caput, não enseja extinção da punibilidade, salvo nos casos de emissão de cheque sem fundo em que a reparação ocorra antes do oferecimento da denúncia. Ele não importa se a gente sabe ou se não sabe. Se ele não sabe, não vai ter nem estelionato, porque não admite a modalidade culposa, certo? Então ele tem que saber para caracterizar o estelionato, beleza? Então vamos lá. Então ressarcimento do dano não extingue a punibilidade. Exceto cheque sem fundos. Exceto cheque sem fundos. Falsificar documento para receber o benefício da aposentadoria junto à Previdência Social. E agora? Falsifiquei um documento para receber uma aposentadoria da Previdência Social. Professor, isso aqui é estelionato previdenciário, né? Sim. Eu estou fazendo o quê? Eu quero receber um benefício da Previdência Social que eu não tenho direito. É estelionato? É. Só que eu também falsifiquei o documento.
E agora, qual crime ou quais crimes eu cometi? Quando eu falsificar um documento para praticar o estelionato, o estelionato ele absorve a falsificação. Tá legal? Inclusive na aula de hoje que eu passei para você sobre falsificação, é importante que vocês fiquem atentos. Por quê? Porque olha só, quando a gente for estudar os crimes de falsificação, a gente vai ver que tem alguns tipos de falsificação. Tem a falsificação material, falsificação ideológica, tá? E a gente vai ver que as penas, nós temos ali, por exemplo, a pena da falsidade de documento público, ela é uma pena de 2 a 6 anos. E qual é a pena do estelionato? 1 a 5. Imaginem que eu falsifiquei um documento público para praticar o estelionato. Por qual crime ou quais crimes eu respondo? E aí? Se a gente fosse analisar as penas, a pena da falsidade é maior do que o estelionato. E o que os tribunais julgaram? Qual é o meio e qual é o fim? O fim é estelionato. O meio foi a falsificação. Certo? O STJ disse o seguinte, independente de qual é a pena mais alta. O estelionato, ele absorve a falsificação. Tá legal? Independente da pena. Então, neste caso, vou aplicar a pena do estelionato que é mais baixa do que a da falsificação? Vai. Porque o estelionato, ele absorve a falsificação. Princípio da consunção, princípio da absorção. Tá bom? Essa súmula aqui, ela não cai. Essa súmula, ela despenca em prova. Então, anota aí, né? Se você é uma questão de prova, uma questão para a prova dos senhores, né? Se a Sebrasp for cobrar uma súmula, ela vai cobrar essa súmula. Porque ela adora cobrar essa súmula em prova. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Como assim sem mais potencialidade lesiva, né? Pessoal, está no mesmo contexto, né? Eu utilizei uma falsificação, aquele documento, para praticar o estelionato, no mesmo contexto. Se for em contexto diferente, né? Ele fez várias falsificações e uma dessas foi utilizada para o estelionato. Ele vai responder pela falsificação e também pelo estelionato. Quando a gente fala em princípio da consunção, da absorção, a gente está falando que está acontecendo no mesmo contexto, né, pessoal? Essa questão do princípio da consunção, da absorção. Então, coloquem um asterisco na súmula 17 do STJ que ela cai demais em prova. Beleza? Muito bem. Subtração de valores de conta corrente ou transferência fraudulenta. Esse aqui eu já comentei com vocês, né? Quando a gente falou do furto, eu falei para vocês, né? Alguém entrou na conta corrente de alguém e transferiu os valores para a sua conta ou conta de um terceiro. Opa, neste caso não houve a entrega do valor, houve o quê? Uma subtração de valores. Então, é furto mediante fraude, certo? Não caracteriza estelionato. Beleza? E aqui, eu diria que é a questão número 45 da prova de vocês. Ação penal do estelionato. Ação penal do estelionato. Por quê, professor? Que é a questão que vai cair na nossa prova. Porque teve alteração legislativa e a Sebrasp tem cobrado bastante em prova. Então, anota aí. Ação penal. Vamos lá, pessoal. Qual é a ação penal em regra nos crimes contra o patrimônio? Já falei para vocês. Vamos lá, vou dar uma dica. A lei não fala nada. Ação penal pública, incondicionada. Então, a regra, crimes contra o patrimônio, ação penal pública incondicionada. O que aconteceu com o estelionato? Novatio legis in melius. Uma nova lei que beneficiou o réu. Como que ela beneficiou o réu? Essa nova lei, ela disse, não, peraí, agora o estelionato passou a depender de representação. Só vai ter estelionato se a pessoa representar, certo? Então, se você for vítima de um estelionatário, só vai ter crime quando? Se você representar, certo? Então, é necessária a representação. Ou seja, o estelionato, ele passou a ser, em regra, um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, certo? Então, hoje, o estelionato, ele depende de representação. Ele depende de representação. Ação penal pública condicionada à representação. Professor, tem exceção? Tem. Anota aí o mnemônico. AK de 70. Então, anota aí exceção. Quando que não vai ser exceção? Exceção. Né? Quando que vai ser de ação penal pública incondicionada?
Quando que vai ser de ação penal pública incondicionada? A CAD, né? Ou a dica também. Pode ser a dica. A dica 70. Vamos lá. Se for praticado contra a administração pública, pode ser administração pública direta ou indireta, certo? Se for praticado contra pessoa com deficiência, ó, pessoa com deficiência mental. Se for praticado contra incapaz, se for praticado contra criança, se for praticado contra adolescente, e essa daqui é a que vai cair na prova. Se for praticado contra idoso, é assim que vai cair na prova. Se for praticado contra idoso, vai cair. Nem sempre, né? Não é contra qualquer idoso que vai ser ação penal pública incondicionada. É se for contra maior de 70. Quem que é o idoso? 60, né? 60 ou mais, tá legal? Então, grave aqui o maior de 70, tá? Essa vai ser a questão da prova de vocês. Beleza? Tá lá. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Tá? Então, as pegadinhas aqui que eu acho que eles poderiam cobrar de vocês seria o quê? A questão do maior de 70, colocar aqui maior de 60, porque geralmente tem vários dispositivos do Código Penal que cobram o quê? O maior de 60 anos. E também uma outra situação aqui, ó, pessoa com deficiência mental. Eles poderiam colocar uma questão de prova e colocar a pessoa com deficiência física, certo? Que não abrange. Então, cuidado com essas pegadinhas, tá certo, pessoal? Isso aqui foi incluído pelo pacote anticrime, tá? E já teve uma decisão dizendo retroage ou não retroage. E agora, retroage ou não retroage? É benéfico para o réu? O que vocês acham? Um crime deixar de ser de ação pública incondicionada e passar a ser de ação pública condicionada à representação é benéfico para o réu? Claro que é. Porque para o réu é importante, né? Opa, agora o estelionato somente tem que representar. A vítima tem que representar. Então isso é importante para o réu. Então, é uma questão de há benefício para o réu? Há. Retroage ou não retroage? A lei é penal ou é processual penal? Questão boa de prova, né? Ah, professor, o tema ação penal. Nossa, ação penal está lá dentro do processo penal. Só que está dentro do direito penal também. Está lá dentro do Código de Processo Penal e está lá dentro do Código Penal. Tá, e o que a doutrina entende? É uma norma mista, uma norma híbrida. E para a norma mista ou híbrida, nós utilizamos a regra do direito processual penal ou a regra do direito penal, do direito material? Direito penal. Ou seja, retroage ou não retroage? Retroage. E já tem decisão dos tribunais superiores dizendo que retroage. Fechou? Tranquilo? Seria uma boa questão da Sebrasp também. Tá? Seria uma boa questão da Sebrasp, questão da retroatividade. Tá lá, ó. Tema de ação penal, natureza mista ou híbrida. STF julgou em 2021 já, pessoal. Ó. Regra da retroatividade benéfica. Beleza? Já teve julgamento do STF sobre este tema. Muito bem. Mais uma atualização. Mais uma atualização. Quando acontece algo desse tipo, eles vão atrás de todos os crimes? A defesa vai atrás. A defesa vai atrás. Isso é. Por exemplo, o que aconteceu? Quem que provocou essa situação? Ó, foi um habeas corpus. Para chegar no STF, a defesa do réu, ela provocou. Ela pensou, peraí, tá tendo aqui uma ação penal, mas não teve representação. Imagina, uma pessoa, ela é réu porque ela praticou o estelionato, certo? Ela é o estelionatário. E aí o que ela faz? Ela vai assim, não, peraí, mas aqui no meu processo não tem representação da vítima. A lei entrou em vigor agora, tem que retroagir, porque vai ser mais benéfica. Então, se o agente não representar, se ele não representar,
eu quero a anulação desse processo, eu quero que seja arquivado o processo. E aí o juiz vai julgar, opa, retroage. E aí o que precisa agora? Representação. Se a vítima representar, aí vai prosseguir. Se não, não prossegue. Beleza? E aí o réu seria absolvido. Nesse caso é de interesse de quem está preso por esse motivo, que vai ter que provocar o judiciário. Tá bom? O judiciário não vai analisar todos os processos, né? Então essa questão da retroatividade benéfica, retroage, mas tem que haver, no caso da provocação ao Poder Judiciário. Tá bom? Fraude eletrônica. Vamos lá. Alguns autores falam, pessoal, que aqui nós temos... Lembra lá do furto? Que a gente tem o furto mediante fraude. E se for por meio da internet ou de dispositivos informáticos, a pena deixou de ser de 2 a 8 e passou a ser de 4 a 8. Nós tivemos lá uma qualificadora do furto mediante fraude. A Sebrasp, ela tem entendido que aqui, nesse estelionato, não é uma espécie de estelionato qualificado. É uma espécie de um novo crime que foi criado. Esse é o entendimento da Sebrasp. Então ela diz que foi criado a fraude eletrônica. Claro, ela é uma espécie de estelionato, certo? Mas a Sebrasp tem tratado como um crime, como um novo crime. Como é que o professor sabe disso? As questões da Sebrasp. Já teve questão da Sebrasp, ela cobrando. Ah, o agente praticou o crime de fraude eletrônica, tal, no caso será aplicada a pena de tantos a tantos. O que é a fraude eletrônica? É o estelionato, certo? É o estelionato praticado através do quê? Da internet, de mensagens eletrônicas, certo? Dispositivos informáticos, eletrônicos. Então, a fraude eletrônica é bem semelhante lá ao furto. Né? Então, é como se fosse o estelionato aqui, ó. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos. Se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido ao erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento ou análogo. Alguém já viu algum estelionatário tentando praticar esses golpes aqui? Alguém tem Instagram aí? Alguém tem Instagram? Alguém tem Facebook? Já viram lá aquelas propagandas? Vende-se, vamos lá, iPhone, qual é o último iPhone? É o 15 agora? 16? Oi? O 14? Não, já tem o 15, né? Então, não lançaram ainda o iPhone, ia lançar agora o iPhone 15, né? Tá, iPhone 14, vamos lá. Então, vamos lá, botaram lá uma propaganda no Instagram, iPhone 14, quanto é que tá o iPhone 14? 6, 7 mil, mais ou menos? É, mais ou menos. Então, eles colocaram lá, barbada, iPhone 14, seminovo por R$500, né? Ou novo, né? iPhone 14 novo por R$1.000. E aí, pessoal? É golpe ou não é? Só cai quem quer, né? Beleza? Então tem vários aí, né? Eu sempre dou o exemplo, né? Que aconteceu na minha casa. Clonaram o Instagram da minha excelentíssima e aí começaram a divulgar imagens, né? De geladeira, vendendo geladeira, cama, televisão, né? Tinha uns amigos meus... Ah, Rafael, deu algum problema em casa? Tá separando? O que aconteceu aí, né? Porque... Mas tá vendendo mesmo? Tá barato, né? Se tiver, eu quero comprar. Né? Então, já ligou para dar um consolo, né? E já para aproveitar e comprar, né? Tava muito barato, né? E aí os móveis realmente pareciam os lá de casa, né? Tinha lá a geladeira muito parecida, assim, o televisor, né? E eu fiquei sabendo depois que teve uma pessoa que comprou, né? Agora, caiu no golpe, né? Então foi clonado. E aí, claro, depois a gente fez contato com o Instagram, no mesmo dia a gente conseguiu, registrou o boletim de ocorrência, né? Mas o que aconteceu aí? Estelionato, certo? E foi o estelionato o quê? A fraude eletrônica, certo? Que foi através, né, das redes sociais, aí, através de contatos telefônicos. Alguns de vocês talvez já receberam mensagens, né? Por WhatsApp, por telefone. Ah, barbada, né? Compre tal coisa por tal valor, certo? Então, é o crime de fraude eletrônica, tá certo? Muito bem. Este crime, ele tem a pena aumentada se o servidor for mantido, né, o servidor, né, onde esse servidor de internet, ele for mantido fora do território nacional. Então, ele tem aqui a pena vai ser aumentada de 1/3 a 2/3, tá bom? Muito bem. Deixa eu só colocar aqui a fraude eletrônica para deixar bem completo aqui para vocês. Que a Sebrasp entende como um crime. Fraude eletrônica. Pena 4 a 8 anos.
pena? 4 a 8 anos. E lembrei de redes sociais, tá? Redes sociais, contatos telefônicos, correio eletrônico, contatos telefônicos, e eletrônicos. Essa daqui vai ser uma outra alternativa da questão 45, aquela que eu falei para vocês, né? Então eu falei de da alternativa ali da questão da ação penal, essa daqui vai ser outra alternativa, vai ser a alternativa C da questão, já anotei, questão 45, alternativa C, tá? Depois vocês cobrem do professor lá, beleza? Então, oi? Tá anotando todas? Nossa, quantas questões o professor já passou, né? Mas é que eu não, são as questões e eu passo inclusive as alternativas, né? Por isso que eu passo bastante coisa, porque na ordem correta, claro, né? Não vou passar. Não, eu já passei, mas eu falo, né? Quando é a C, quando é a letra A, né? Eu falo sempre isso para vocês, né? Então anota aí. Eu acho que a Sebrasp não vai mudar dessa vez, tá? Nossa, daqui a pouco eu estou respondendo aí, fraude de certame público, né? O professor está divulgando o gabarito aí. Onde é que conseguiu essas informações, né? Vamos lá. É bom parar, né? Então, ó, eu vou parar de dar as questões para vocês, porque já pensou, né? Se cancelam o concurso, né? Nossa, o professor do Pro10 estava entregando as questões aí para os alunos. Meu Deus. Então, não, já está inscrito, né? Catatal. Não, cancelou, mas as inscrições permanecem válidas. Fica tranquilo. Vai fazer a prova, vai fazer a prova. Fica frio, né? No máximo aí, vai entrar com mandado de segurança, né, Gafa? Né? O gafanhoto já tá feliz aqui. Ele já tá assim, um a menos. Ó, o gafanhoto já tava aqui, ó. Viu, Catatal? É isso aí, né? Muito amigo, né? Oi? Tu e o Catatal? Eu não vou deixar, né? Vou ligar pro comandante, né? Não, negativo. Não bota o Catatal e o gafanhoto junto aí na viatura. Vai dar problema. Tá? Oi? 2 soldados padrão. Tenho até medo. Vocês têm muito conhecimento em direito penal. Não, né? Vocês têm muito conhecimento, né? Então, não vou deixar vocês passar essa experiência para outros primeiro, né? Receptação. Pessoal, a receptação não é um crime que tem sido tão cobrado pela Sebrasp, né? Até faz um tempo que a Sebrasp não cobra questões sobre receptação em prova, então também seria uma boa questão. Algo que a gente tem percebido na Sebrasp é que ela não gosta de cobrar questões duplicadas, né? Você estuda a Sebrasp para você aprender o método que ela cobra em prova, mas ela não gosta de cobrar questões repetidas, né? Então ela gosta de cobrar questões inéditas. Por isso que eu sempre bato principalmente nessas questões, nas inovações legislativas. Né? Surgiu uma nova lei, probabilidade grande de cair uma questão da banca Sebrasp. Receptação, pessoal, o que nós temos aqui na receptação? Aquele agente que ele adquiriu, por exemplo, uma pessoa furtou um objeto e ela furta e ela, em regra, ela vai vender para alguém. E essa pessoa que vendeu cometeu também o crime de furto? Essa pessoa que comprou cometeu o crime de furto? Não, cometeu o crime de receptação, certo? Tá, então peraí, nós temos o crime de furto e se a pessoa adquirir esse objeto furtado, é a receptação. Tá? Sempre o objeto antecedente, né? Esse objeto antecedente vai ser objeto de um furto? Esse objeto adquirido pela pessoa? Não. A receptação pode ser sobre um objeto criminoso, mas não necessariamente vai ser de um furto. Pode ser de um roubo, pode ser de um peculato, certo? Então a receptação, nós temos o quê? O agente ele adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Não necessariamente é um produto de um furto, um produto de um roubo, né? Um produto de um peculato, é um produto de crime. Então a pessoa adquiriu um produto criminoso. Tá? Nós temos duas modalidades. O peculato próprio
peculato impróprio. Este primeiro é um crime material. E o segundo é um crime formal. Professor, qual é o primeiro? O primeiro é essa primeira parte do artigo. E o segundo é a segunda parte do artigo. Como assim, professor? Eu adquiri, eu recebi, eu transportei, eu conduzi, eu ocultei em proveito próprio à lei uma coisa que sabe ser produto de crime, eu cometi o crime de receptação própria. É um crime material. Quando que ele vai se consumar? Ele vai se consumar quando eu adquiri, quando eu recebi. Né? Pode ser um crime instantâneo, né? Quando eu adquiri, quando eu recebi. Pode ser um crime permanente, quando eu transportei, né? Quando eu conduzi. Ele pode ser um crime omissivo, quando eu ocultei comigo, certo? Uma coisa que eu sei ser produto de crime. Então aqui é um crime material, ele vai se consumar quando eu pratiquei esses verbos, né? É um crime com vários verbos nucleares do tipo penal, um crime de ação múltipla, que quando eu praticar um desses crimes, uma dessas condutas, e eu sei que esse produto é de origem criminosa, eu cometi o crime de receptação própria. E nós temos uma segunda conduta que é o seguinte, influenciar para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. O que eu estou fazendo aqui? Eu sei que a coisa que o produto é criminoso e eu estou influenciando alguém para que essa pessoa compre o produto, certo? Por exemplo, eu sei que o celular, o iPhone 14 ali, é um iPhone, o produto criminoso, e eu estou influenciando o gafanhoto. Gafanhoto, vai lá, compra, tá barato, eu sei que a origem é boa, né? Pode ir lá e comprar. Ou seja, eu estou influenciando um terceiro de boa fé. Neste caso, quando que se consuma o crime? Quando o terceiro de boa fé adquire? Quando eu influenciei para que ele adquira a coisa. Ou seja, por isso que a segunda parte aqui é um crime formal. Na primeira parte, vai se consumar quando eu adquiri, recebi, transportei, conduzi. Na segunda parte, se consuma com a simples influência. Por isso que na segunda parte é um crime formal. Tá bom? A pena, reclusão de 1 a 4 anos. Reclusão de 1 a 4 anos. Tá ali, receptação própria, primeira parte. E a imprópria, segunda parte. Tá? O produto é criminoso, mas o autor que praticou o crime antecedente é desconhecido. Mesmo assim, tem receptação? Tem. Mesmo se o autor do crime antecedente for desconhecido ou se ele for isento de pena, tem receptação, tá bom? Tá lá, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime que proveio a coisa. Eu acho difícil eles cobrar isso de vocês, né? Mas se o agente que cometeu o crime houver uma exclusão, for absolvido, né, por uma exclusão de tipicidade ou de ilicitude, neste caso não vai se punir a receptação, tá? Isso aqui é mais jurisprudencial, eu acho difícil eles cobrarem isso aqui de vocês. Receptação qualificada. Pessoal, aqui é o seguinte, né? A receptação, eu diria que é a pior delas, porque é o que eles chamam aqui de crime parasitário. Por que parasitário? Porque é um parasita. Por que é um parasita? Porque é o que fomenta a indústria do crime. Por que nós temos tantos furtos e roubos? Porque tem quem compre. Isso, fio de energia, certo? Veículos, né? Vários veículos furtados, porque tem quem compra. E geralmente alguém compra para revender. Ou seja, é a receptação qualificada. É comprar para utilizar esse produto no comércio ou na indústria. Tá legal? Tá aqui, receptação qualificada. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, certo? A pena, reclusão de 3 a 8 anos. Então tem a receptação qualificada. Lembre-se de atividade comercial ou industrial. Certo? Pessoal, independente, né?
se é um comércio clandestino, se é um comércio na própria residência, é comércio. Isso aqui está aqui, ó. Equipara-se atividade comercial para efeito do parágrafo anterior qualquer forma de comércio regular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Certo? Esse comércio aqui é exercício na residência. Não é qualificador. Não, é qualificador sim. Tá bom? Crime parasitário, né? Fomenta a indústria do crime. Opa! Chegamos no único crime contra o patrimônio que nós temos o quê? Modalidade culposa. Olha que interessante. Então nós temos a receptação culposa. Como assim, professor? Receptação culposa. Vamos lá. Você entrou na internet, você está querendo comprar um veículo, certo? Comprar um veículo. Qual é o veículo que vai querer comprar, ó, Catatal? Vai querer trocar o carro? Oi? Não, esse. Já tá passado, guerreiro. Já tá lá, farda, né? Chegou lá. Uma moto? Tá, vai comprar uma moto. Qual é a moto, Catatal? Vai comprar o Catatal, vai comprar uma Hornet. Quantas cilindradas a Hornet? Hornet 600, né? Então o Catatal vai comprar uma Hornet 600, né? Vai aqui, né? Então vai lá, Catatal quer comprar uma Hornet 600. Zerada, né, Catatal? Zerada, né? Já vão ligar para ele, né? Chegou lá, a primeira folha de pagamento, já vão ligar lá do consignado, né? Vai receber uns 40 mil mensagens, né? Consignado, um percentual mais baixo aqui comigo, né? Então vai receber um monte de consignado. Ele, não. Ei, vamos fazer aqui, eu vou fazer à vista essa daí, né? Então vai comprar a Hornet 600 lá. Porque apareceu para ele uma Hornet na promoção. Ele procurou lá no Mercado Livre. E aí, a Hornet 600, uma zerada, quanto é que tá mais ou menos aí? Quem aqui? 30 mil? 30 mil mais ou menos, né? Catatal, 30 mil, beleza? Só que apareceu para ti uma 2023, né, semi-nova, apareceu lá por 6 mil reais. Tá barata, né? Tá barata? Tá dada, né? E aí, Catatal, vai comprar? Olhou lá a localidade, né? Olhou a localidade dela, uma localidade meio estranha, certo? Foi confirmar, foi no local. Foi no local. Confirmou. Oi? Não, de viatura não, pelo amor de Deus. Não, de viatura não, pelo amor de Deus. Se ele tiver com um gafanhoto, os dois vão lá. Por isso que eu não vou deixar os dois trabalhar junto. Por isso que eu não vou deixar. Né? Não vou deixar. Né? Ou compra pra ele. Quer fazer a segurança do guerreiro. Meu Deus, meu Deus. Eu tô imaginando a cena agora. Volta fardado com a moto. Né? Pagou 6 mil numa Hornet 600 2023, né? No Pix, né? Pagou 6 mil e voltou fardado, né? Meu Deus do céu. Oi? Não, o gafanhoto com a viatura atrás, né? O gafanhoto com a tracker, né? Zeradinha lá atrás, escoltando, né? Meu Deus do céu. Nossa. Já vai de Hornet atrás, né? E aí o seguinte, né? Tava de Hornet, só que analisou essa Hornet o quê? A hora que tu chegou no local, tu percebeu, né? Tu percebeu que com certeza uma Hornet, né? 2023 por 6 mil reais, muita barbada, né? É oriundo do quê? É produto de crime, né? Pode ser de furto, de roubo, né? É produto de crime. Neste caso, mesmo assim, adquiriu. Cometeu o crime? Receptação culposa. Tá aqui, ó. Adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir ser obtida por meio criminoso. Quanto é que está mais ou menos uma Hornet 600 2023 aí? A nova é 30 mil? A 23 deve estar o quê? Uns 20 e poucos mil, mais ou menos? Não, mas... Oi? Não, mas a nova... Tinha falado que a Hornet 600 zerada era 30 mil? Não, mas a zero. Zero é 50 mil, o Catatal. É 50 mil. A do ano, então, tá em torno de uns 38 mil, mais ou menos. 40 e poucos mil, 42, né? Vamos botar aí 42 mil. E aí tu encontrou ela a 6, né? Tem uma desproporção, né? Entre valor e preço.
vai para a culposa. Só se tu souber, tiver certeza, daí vai... Não é, é que aqui na parte inicial, é como se fosse um dolo eventual, né? O dolo direto ou o dolo eventual. Tu sabe que é criminoso ou tu assume o risco, vamos dizer assim, né? Ó, não, aqui sabe, aqui sabe, certo? Isso, lá tu assumiu o risco, certo? Não é que lá assumiu o risco, lá é como se fosse a culpa mesmo. Tu acabou sendo, vamos dizer assim, o agente acabou sendo negligente, né? Tu deixou de analisar melhor os fatos, tá bom? Então esse seria a melhor palavra aí na receptação culposa, tá? Então a pena para receptação culposa ela é bem menor, detenção de 1 mês a 1 ano. Ah, já caiu isso em prova, acho que foi na última prova da PM. Eu acho que caiu aqui a questão da receptação culposa, não sei, caiu alguma coisa da receptação culposa. Ah, não, foi uma outra situação, foi de uma outra receptação lá de uma outra situação. Mas se eu não estou enganado, já caiu alguma coisa nisso aqui que é um crime de uma infração de menor potencial ofensivo, tá? Tem que cuidar, ó, receptação culposa, infração de menor potencial ofensivo. E aí é o seguinte, pessoal, olha só. Lembra do furto privilegiado? Furto privilegiado, ele é o quê? Fera. Aplica-se para a receptação privilegiadora? A privilegiadora do furto, a privilegiadora do furto, ela vai se aplicar para a receptação. Já estão analisando? Já estão analisando aí? Oi? Já estão analisando? Já acharam mais barata? Meu Deus. Olha só. Pessoal, eu falei para vocês que a privilegiadora se aplica na receptação, né? Mas cuidado, por quê? Olha aqui. Na hipótese do parágrafo 3º, o que é o parágrafo 3º? A receptação culposa. Se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Olha lá. Qual é o parágrafo 3º? É esse aqui. O que ele está falando? Qual é o benefício para cá? Se o réu é o quê? Primário. Ele está falando de coisas de pequeno valor? Não, ele só falou de primário. E o que ele fala que vai ter o benefício aqui? E a privilegiadora? Eu não aplico para cá? O que é a privilegiadora mesmo? É quando a gente é o quê? Primário. E a coisa de pequeno valor. Vou aplicar a privilegiadora na receptação culposa? Na culposa não. Na culposa eu aplico isso aqui. O que é isso aqui? Não, o que é isso aqui? O juiz deixar de aplicar a pena, isentar de pena. Isso é perdão judicial. Então, para a culposa, eu tenho o benefício do perdão judicial. E para a dolosa, o que eu tenho? A privilegiadora. Então, essa privilegiadora eu aplico na receptação dolosa. Na culposa, eu aplico o perdão judicial. Certo? Causa de aumento de pena da receptação, se for praticado contra o patrimônio público, tá? Tratando-se de bens ou patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, autarquia, fundação, administração pública direta ou indireta, tá? Empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviço público, aplica-se a pena em dobro. Aplica-se a pena em dobro, certo? Então, essa aqui também, às vezes, ela cai em prova, né? Se for uma receptação praticada contra bens ou patrimônio da administração pública, aplica-se a pena em dobro. E nós temos essa daqui, receptação de um animal. Pessoal, essa daqui é interessante. Olha só o que ele fala aqui. Lembra do semovente domesticável de produção lá do furto? É a mesma lei que trouxe para cá o semovente domesticável de produção. Então lá no furto, eu tenho o furto de semovente domesticável de produção. E aqui eu tenho o quê? Receptação de semovente domesticável de produção. Lá é uma espécie de furto, o quê? Furto qualificado. E aqui? Receptação qualificada? É o crime de receptação de animal. A doutrina nos diz que não é uma qualificadora da receptação. É o crime de receptação de animal. Por quê, professor?
entendimento aí doutrinário, né, é aquela questão para derrubar o aluno, certo? É a questão para derrubar o aluno, beleza? Então aqui nós temos um crime, não é o crime de receptação. É uma espécie de receptação, mas é o crime de receptação de animal, certo? Com pena, é a mesma pena lá do furto, né? Qual era a pena do furto, lembram? 2 a 5 anos, né? Do furto de semovente domesticável de produção. Ó, 2 a 5 anos. Então não esqueçam que receptação de animal é crime, tá? Receptação de animal é crime. Para finalizarmos os crimes contra o patrimônio, vamos falar sobre as escusas absolutórias e as escusas relativas. Escusas absolutórias e escusas relativas. Vamos lá. Pessoal, pratiquei um crime contra o patrimônio de alguém. Pratiquei um crime contra o patrimônio de alguém. Serei responsabilizado por esse crime? Regra. Furtei alguém. Cometi crime? Em regra, sim. Certo? Ah, professor. Tá lá? Artigo 155 do Código Penal. Certo? Roubei alguém. Vou ser responsabilizado pelo crime? Em regra, sim. Certo? Induzi alguém em erro, né? E acabei obtendo uma vantagem mediante uma fraude. Vou ser punido por esse crime? Estelionato. Então, a regra é que eu seja punido pelo crime. Certo? E qual é a regra da ação penal nos crimes contra o patrimônio? Ação penal pública incondicionada. Feito? Tranquilo. Só que nós temos exceções. Nós temos situações que o agente será o quê? Isento de pena. Que são as chamadas escusas absolutórias. Qual é a situação? Quando esse crime for praticado contra o CAD. Quem é o CAD? Cônjuge, ascendente e descendente. Cônjuge, o cônjuge aqui é na constância da sociedade conjugal, tá? Constância da sociedade conjugal. Ascendente, pode ser consanguíneo ou não, né? Legítimo ou ilegítimo, então ascendente. E descendente. Então vamos lá. Em regra, eu furtei alguém. Eu serei responsabilizado pelo furto. Mas se eu furtei o meu pai é o quê? Meu ascendente. Então entra na exceção. Agora eu não sou mais responsabilizado. Por quê? Quando eu estou falando de escusa absolutória, significa que o agente ele vai ser o quê? Isento de pena. Certo? Será. Será isento de pena. Então, se eu furtei a minha esposa, eu serei o quê? Isento de pena. Vejam, é uma exceção. Tá? A regra é que, se eu furtar uma pessoa, responderei pelo furto. Se eu furtar a minha esposa, isento de pena. Se eu furtar o meu filho, isento de pena. Se eu furtar o meu pai, isento de pena. Beleza? Então, essa é a exceção, escusas absolutórias. Certo? Tem gente que já está se coçando aí. Professor, mas não é sempre isso. Não, eu sei que não é sempre. Né? Acalme-se, não é sempre assim. Escusas relativas. O que são as escusas relativas? A ação penal nos crimes contra o patrimônio são ações penais públicas incondicionada. Quando a gente aplicar as escusas relativas, os crimes passam a depender de representação. Certo? Então agora, nessa situação, os crimes dependem
de representação. Dependem de representação. Agora é o nosso CITES. CITES. Quando que depende de representação? Se o crime for praticado contra o cônjuge, só que aqui é o cônjuge desquitado ou separado, judicialmente. Se for praticado contra o irmão, ou se for praticado contra o tio ou o sobrinho, com quem o agente coabita. Com quem o agente coabita. Tá legal? Só, essa aqui está lá no artigo 181. Essa aqui está lá no artigo 182. Então, se eu furtei o meu irmão, o furto deixou de ser de ação penal pública incondicionada e passou a ser ação penal pública condicionada à representação. Vai precisar da representação do meu irmão. Tá legal? Professor, sempre eu vou aplicar. Então, essa não é a regra, certo? Mas se nós estivermos nessas situações, eu aplico 181 aqui, aplico 182 aqui. Sempre? Não. Tem o artigo 183. O artigo 183 ele diz o seguinte, ó, nas situações do artigo 183, eu não aplico o 181 e não aplico o 182. Em quais situações? No 183. O que é o 183? Mnemônico. Vamos rever toda essa situação. 183 é o rever. O que é o rever? Ó, reveja tudo. Não aplique essas duas aqui. Não aplique o CAD e não aplique o CITES. Reveja. Quando que eu não aplico as escusas absolutórias e as escusas relativas? Se houve um roubo, se houve uma extorsão, ou alguma outra situação de um crime contra o patrimônio, onde houve a utilização de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ou grave ameaça contra a pessoa. Ao estranho que participa do crime, também não é aplicado essas escusas. Ao estranho que participa do crime. E aqui, a que mais cai em prova. Se for contra idoso. Qual é a questão de prova? O A furtou o B. O A é filho. O B é pai. Opa, onde é que eu venho? Ah, escusa absolutória, é ascendente. Só que eles vão colocar o seguinte, que o pai tem 61 anos de idade. E agora? É escusa absolutória? Não, porque reveja. Ele é idoso. Legal? Então tem que cuidar. Ou às vezes eles vão colocar uma pegadinha para querer você achar que não aplica e vão colocar assim, ó. O pai tem 58 anos. E agora? É isento ou não? E aí, ficaram com medo? É isento, não é idoso. Tá? Ou eles vão colocar assim, ó. O A e o C, o B e o C. Certo? O C, né, é tio aqui, ó. O C é tio do A, né? Os dois moram, eles moram todos juntos aqui, né? O filho, o pai e o tio aqui, né? E o tio aqui. E aí o A furtou o B, que é o seu pai de 58 anos, e o A furtou o C, que é o seu tio com quem ele coabita. E agora? Ele responderá por algum crime ou não? Oi? Se o tio representar. E na primeira situação? Escusa absolutória. Então o que nós temos aqui?
Na primeira situação, uma escusa absolutória. E na segunda situação, uma escusa relativa. Certo? Tá, mas se o tio tiver 62 anos, e agora? Qual o crime que ele vai responder? Por qual crime que o A responde? Em relação ao B, escusa absolutória. Em relação ao tio, ao C, escusa relativa? Relativa é o quê? Tio ou sobrinho. Mas olha só, quantos anos tem o tio? 62. Oi? Furto. Qualquer crime, se for aqui, esquece aquilo lá. Tá bom? Qualquer crime, se tiver aqui, esquece isso aqui. Beleza? Esquece a escusa absolutória, a escusa relativa, né? Pessoal, isso aqui é um RLM da vida, né? Um RLM da vida, né? Não, não é só o roubo, não. O roubo, a extorsão, né? O crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, ao estranho e idoso. O furto, não, mas, por exemplo, o dano pode ser praticado com violência, né? O dano pode ser com violência contra a pessoa. Então, a gente pode ter outro crime com violência. O furto não teria, né? O furto não teria situação de violência. Mas o furto, por exemplo, teria a questão do idoso aqui, né? Qualquer crime daí contra o patrimônio teria a questão do idoso. Conseguiu? Ah, sim, sim. É pegadinha, tá? Isso aqui é pegadinha. É raciocínio lógico, né? É RLM, tá bom? Então tá aqui as disposições gerais, pessoal. Artigo 181, tá? Ó, isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal, ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo ou legítimo civil ou natural. Cuidado para não confundir, né? Ah, aqui é só consanguíneo. Não, não é só consanguíneo, tá? Depois, somente se procede mediante representação, as escusas relativas, né? Se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão legítimo ou ilegítimo, ou do tio ou sobrinho, aqui com quem o agente coabita, certo? E por último, ó, não se aplica os dispositivos nos artigos anteriores. Se o crime é cometido, se o crime é de roubo, extorsão, ou quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, ao estranho que participa do crime, ou se o crime é cometido contra pessoa com idade igual ou superior a 70? 60 anos, viu? Confunde, né? Tem lá a ação penal de estelionato é maior de 70, aqui é 60, então tem que dominar esses assuntos, tá bom, pessoal? Muito bem, terminamos então os crimes contra o patrimônio. Vamos finalizar por aqui, né? Já até passou do horário aí. Próxima aula a gente continua então com os crimes contra a administração pública. Beleza, pessoal? A todos vocês do presencial, tenham uma boa noite. A você de casa, forte abraço e continuem todos lá com muita força, foco e fé. Valeu!